amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material do ensino médio. Rivelino, foi o que nós vimos na aula passada. Bem, na aula passada nós terminamos, nós concluímos propriedade dos logaritmos. E hoje a gente vai avançar um pouquinho vendo mudança de base. Tá certo? A gente vai trabalhar com o mesmo assunto, logaritmo, só envolvendo mudança de base. Rivelino, mas o que é essa mudança de base? Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa para a gente entender melhor. Tá certo? Mudança de base. Se A, B e C são números reais positivos e A e C diferentes de 1, então tem-se que o logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de B na base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Rivelino, o que é que significa isso? Vamos entender. Você tem o logaritmo de um número numa determinada base, log de B na base A. Mas o meu interesse não é trabalhar com essa base A. Meu interesse é trabalhar com o logaritmo de B em outra base, no caso uma base C qualquer. Então eu posso modificar esse logaritmo e colocá-lo numa outra base. Só que na hora que eu faço isso, o que é que acontece? O logaritmando vai assumir a base que eu quero e a base do logaritmo vai ser logaritmando agora, ó, na base que eu quero também. Então você vai gerar aqui um quociente, né? O log de B na base A é igual a um quociente em que o numerador é o log de B na base que eu desejo trabalhar e o denominador é o logaritmo da base aqui, ó, do logaritmo anterior, na base que eu desejo trabalhar. Rivelino, vamos dar um exemplo mais prático disso aí, né? Pronto, vamos ver aqui um exemplo. Você tem o logaritmo de 7 na base 3. E eu quero converter esse logaritmo de 7 na base 3 para a base 2. Como é que ficaria? Bem, logaritmo de 7 na base 3 é a mesma coisa que logaritmo de 7 na base 2. Porque a base 2, que é a base que eu quero trabalhar, dividido por logaritmo de 3 na base 2, que é a base que eu quero trabalhar. Então, tanto o logaritmando como a base do logaritmo ficaram na base 2. Joia? Vamos para frente. Log de 5 na base 3, eu quero converter isso aí para a base 10. Então, log de 5 na base 3 é a mesma coisa aqui. Como eu quero na base 10, ó, log de 5 na base 10, dividido por log de 3 na base 10. Tanto 5 como 3 vão para a base que eu quero. Item C, log de 2 na base 100, eu quero converter isso aí para a base 10. Como é que fica? Log de 2 na base 100 é igual a log de 2 na base 10, que é a base que eu desejo trabalhar, dividido por log de 100 na base 10, que é a base que eu desejo trabalhar. Log de 100 na base 10, a gente já sabe que é 2, então você pode já colocar o resultado aqui. Tá certo? Então, moçada, isso aqui é a mudança de base, tá? Você tem o logaritmo de um certo valor numa determinada base e você deseja trabalhar numa base qualquer. Então, você gera um quociente em que tanto o logaritmando como a base do logaritmo ficam na base que você quer. Joia? Beleza, Rivelino, entendi. Vamos para frente. Esta propriedade também pode ser apresentada assim. É uma maneira diferente de apresentar a mudança de base. Se A, B e C são números reais e positivos, e A e C diferentes de 1, então tem-se que log de B na base A é igual a log de B na base C vezes log de C na base A. Então isso aqui é uma maneira de você também representar uma mudança de base. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Vou dar um exemplo miudinho aqui. Ó. Se você tem o logaritmo de 3 na base 2, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 3 na base 5 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Tá? Log de B na base A é a mesma coisa que o log de B na base que eu quero vezes o log
da base que eu quero na base A. Joia? Então, o logaritmo de 3 na base 2, eu desejo trabalhar com a base 5. Eu posso escrever a mudança de base assim, log de 3 na base 5, vezes log de 5 na base 2. Lembre-se também, pessoal, da volta. A volta é verdade. Se você tem log de 3 na base 5 vezes log de 5 na base 2, você pode voltar isso aqui para log de 3 na base 2. Era como se você cancelasse isso com isso, né? E voltasse o log de 3 na base 2. Joia? Consequência. A consequência dessa mudança de base é isso aqui, ó, uma consequência importante da mudança de base. Log de B na base A é igual a 1 sobre log de A na base B. Isso aqui é a consequência da mudança de base. Mas como assim, velho? Vamos entender. Você tem que o logaritmo de B na base A, isso aqui é igual ao inverso do log de A na base B. Ora, na hora que eu inverto, o logaritmando passa a ser a base e a base passa a ser o logaritmando, levando em conta, né, todas aquelas condições de existência do logaritmo. Então, log de B na base A é o inverso do log de A na base B. Rivelino, o que é que isso aí tem a ver com mudança de base? Tem tudo a ver. Vamos lá. Se você tem logaritmo de B na base A e você colocar tudo isso aqui na base B, ó, log de B na base B sobre o log de A na base B. O que foi que eu fiz? Eu coloquei todos os dois na base B. Só que log de B na base B é a mesma coisa que 1, né? Log de B na base B vale 1 e embaixo continua do mesmo jeito. Log de A na base B. Então, log de B na base A é igual ao inverso do log de A na base B. Então, quando você precisar que o logaritmando seja a base e a base seja o logaritmando, você inverte aí o logaritmo. Joia? Beleza, Rivelino, entendi. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo. Você tem logaritmo de 3 na base 5. O logaritmo de 3 na base 5, isso aqui é a mesma coisa que o inverso de quem? Do logaritmo de 5 na base 3. Observe que quando eu inverto o logaritmo, o que é base passa a ser logaritmando e o que é logaritmando passa a ser base. Aqui, log de 10 na base 100. Log de 10 na base 100 é a mesma coisa que 1 sobre log de 100 na base 10. Na hora que eu inverto o logaritmo, a base troca de lugar com o logaritmando. Joia? Beleza? Vamos para frente. Exercícios. Primeiro exercício. Sabendo que o logaritmo de 3 na base 30 é igual a A e o logaritmo de 5 na base 30 é igual a B, calcule o logaritmo de 2 na base 10. Sabendo que o logaritmo de 3 na base 30 é igual a A e que o logaritmo de 5 na base 30 é igual a B, calcule o logaritmo de 2 na base 10. Rivelino, como é que eu vou resolver isso? Bem, moçada, isso aqui é um tipo de questão que você tem que ter um pouquinho de criatividade, tá certo? Para você poder resolver. Por que, Rivelino? Porque você tem que fazer algumas transformações, ó. Log de 3 na base 30 e log de 5 na base 30 são as informações que ele dá. Só que aqui nem tem 3, né? Nem aparece o 3, nem aparece o 5. Então você tem que fazer algumas transformações nesse logaritmo de 2 na base 10 para que apareça o log de 3 na base 30 e o log de 5 na base 30. Mas essas transformações acontecem como? Vamos ver. Logaritmo de 2 na base 10, eu posso escrever assim, ó. Vamos lá. Primeiro, log de 2 na base 10. Como é que eu vou trabalhar com log de 2 na base 10? Vamos ver aqui. Vocês concordam comigo
que log de 2 na base 10, eu posso fazer assim. Olha, deixa eu fazer as modificações aqui. Vocês concordam comigo que eu posso escrever o 2 como sendo 30 dividido por 15, não é isso? 30 dividido por 15 é 2. Ora, continuando isso aqui, eu posso escrever o 2 como sendo 30 dividido por 3 vezes 5. Por que, Rivelino? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Observe que já apareceu o 3 e o 5, que ele cita lá no problema. Ó, log de 3 na base 30, log de 5 na base 30. Então eu consegui escrever o 2 como sendo um quociente envolvendo o 3 e o 5, que é o que ele dá lá como informação no problema. Rivelino, e o 10? Ora, o 10, eu vou pensar o 10 como sendo 30 dividido por 3. Por que 30 dividido por 3? Porque lá ele me dá uma pista de trabalhar com a base 30. E 30 dividido por 3 dá o 10. Né? E 3 também ele aparece no problema, log de 3 na base 30. Então vamos ver se com essas modificações a gente consegue melhorar aquele logaritmo. Então bora lá. Como é que vai ficar o 2? O 2 eu vou trocar, né, ó, o logaritmo de 30, aliás, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais isso aqui. Logaritmo de 2 na base 10 é igual. Como é que eu vou escrever esse 2? Esse 2 eu vou escrever assim, ó. Logaritmo de quanto? De 30 dividido por 3 vezes 5. Em que base, Rivelino? Na base 30, tá certo? Eu vou escrever tudo isso, tanto 2 como 10, na base 30. Mas, Rivelino, por que eu vou escrever tanto 2 como 10 na base 30? Porque as informações que ele me deu no problema, log de 3 na base 30 é igual a A, log de 5 na base 30 é igual a B. Todas as informações que ele está me dando no problema estão na base 30. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa base de 10 para 30. E o 2? Por que mudar o 2 para isso aqui? Porque 30 dividido por 3 vezes 5 vale 2. Eu estou escrevendo a mesma coisa, só que a vantagem de escrever o 2 como sendo 30 dividido por 3 vezes 5 é que aparecem as informações do problema, tá certo? Você tem log de 3 na base 30, log de 5 na base 30, apareceu 3 e 5 aqui. Jóia? E o 10, Rivelino? Bem, o 10 eu vou escrever assim: log de 30 dividido por 3 na base 30. Eu estou passando o log de 10 para a base 30. Mas cadê o 10, Rivelino, que não apareceu? Apareceu, ó, 30 dividido por 3 vale 10. Só que eu escrevi o 10 de uma forma diferente. Jóia? E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai usar as propriedades do logaritmo que nós aprendemos, né? Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Isso aqui é um quociente. Se é um quociente, vai se transformar numa subtração. Então vai ficar log de 30 na base 30 menos logaritmo de 3 vezes 5 na base 30. Já eu desmembrei esse quociente, transformei numa diferença de logaritmos. E agora, bem, embaixo do mesmo jeito, eu vou transformar em log de 30 na base 30 menos o log de 3 na base 30. Ok, Rivelino, e agora? Bem, agora vamos continuar, né?
Eu vou transformar em quê? Vamos lá. Log de 30 na base 30 é a mesma coisa que 1, tá certo? Menos, abre o colchete, log de 3 vezes 5 na base 30. Isso aqui é a mesma coisa que log de 3 na base 30 mais log de 5 na base 30. Por que mais, Rivelino? Porque você tem o logaritmo de um produto. E o logaritmo de um produto você pode transformar numa soma de logaritmos. Isso aqui dividido por, de novo, log de 30 na base 30. Log de 30 na base 30, eu vou escrever o 1, menos log de 3 na base 30. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora eu vou fazer com que esse sinal de menos, né, troque o sinal dos dois que estão dentro do colchete. Então, bora lá. Deixa eu apagar isso aqui para me ajudar, né? Vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar agora? Agora vai ficar assim, né? Vamos ver como é que tá lá. Vou continuar log de 2 na base 10, tá certo? Igual. Aí vou escrever essa expressão. Vou colocar log de 2 na base 10 e vou escrever essa expressão. Log de 2 na base 10 é igual a 1 menos. Agora vem um colchete. Tudo que tiver dentro do colchete vai trocar o sinal. Então vamos lá. Primeira coisa que vai trocar o sinal: log de 3 na base 30. Depois, log de 5 na base 30. Menos logaritmo de 3 na base 30. Menos logaritmo de 5 na base 30. Sobre 1 menos log de 3 na base 30. Pronto, basicamente nós terminamos nossa questão. Por que, Rivelino? Vamos ver o que é que ele dá, né? Ele quer o log de 2 na base 10 em função de A e B. Ora, log de 3 na base 30, log de 5 na base 30, log de 3 na base 30. Vamos ver os dados do problema. Log de 3 na base 30 ele chamou de A. E log de 5 na base 30 ele chamou de B. Então agora eu vou só substituir. Onde tiver log de 3 na base 30, eu vou chamar de A. E onde tiver log de 5 na base 30, eu vou chamar de B. Então vai ficar log de 2 na base 10 é igual a 1 menos. Log de 3 na base 30, ele chamou de A. Vou só substituir. Menos log de 5 na base 30, ele chamou de B. Sobre 1 menos log de 3 na base 30, ele chamou de A. Joia? Então com isso a gente conclui a nossa questão. Aqui log de 2 na base 10 é a mesma coisa que 1 menos A menos B sobre 1 menos A. O que foi que eu fiz? Eu escrevi o log de 2 na base 10 em função do log de 3 na base 30 e em função do log de 5 na base 30. Rivelino, dificuldade da questão. Basicamente, a dificuldade da questão foi você converter esses números, 2 e 10, escrevê-los de forma tal que aparecesse o 30 e o 3 e o 5. Então é uma questãozinha de criatividade. Lógico, quanto mais você resolver questões, melhor para você. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 18. Sabendo que o logaritmo de 2 na base 20 é igual a A e que o logaritmo de 3 na base 20 é igual a B, calcule o logaritmo de 5 na base 6. Rivelino, deixa eu ver se eu entendo.
Ora, esses dois estão na base 20. Tanto o log de 2 como o log de 3 estão na base 20. Eu quero calcular o logaritmo do de 5 na base 6, que não tem nada a ver com 20. É aí que eu uso mudança de base? Exatamente. Você vai escrever o 5 e o 6 como logaritmo na base 20. Joia. Mas aí, eu vou ter um problema. Porque eu não tenho o log de 5 na base 20. Nem tenho o log de 6 na base 20. É aí que vai entrar a sua criatividade, né? Porque você vai ter que escrever o 5 e o 6 de maneira tal que apareça o 2 e o 3. Joia? Tá certo. Vamos por partes. Vamos começar. Logaritmo de 5 na base 6 é igual. Meu objetivo, trabalhar com a base 20. Então eu vou fazer logaritmo de 5 na base 20. Observe que eu fiz a mudança de base, né? Log de 5 na base 6 é a mesma coisa que log de 5 na base 20, dividido por log de 6 na base 20. Rivali não poderia ter começado aquela outra questão desse jeito? Poderia, né? Você poderia ter começado, para ficar mais claro para você, log de 2 na base 10, como eu estou trabalhando com a base 30, eu poderia ter escrito log de 2 na base 30, dividido por log de 10 na base 30. E depois fazer a transformação. Fica a seu critério, tá? Então vamos lá. Log de 5 na base 6 é a mesma coisa que log de 5 na base 20, dividido por log de 6 na base 20. Beleza, até aí estou entendendo. E agora? Bem, agora você vai fazer o seguinte. Usando um pouco da sua criatividade, você vai me dizer uma maneira de escrever o número 5, utilizando ou log de 2, ou 2 ou 3. Que eu vou precisar de 2 na base 20 e de 3 na base 20. Como é que eu faço? Eu tive uma ideia. 5 é a mesma coisa que 20 dividido por 4. Vamos tentar essa. Log de 5 é a mesma coisa de 20 dividido por 4. Então vai ficar log de 20 dividido por 4 na base 20 dividido por... O 6 está fácil. 6 você vai escrever log de 2 vezes 3 na base 20. 2 vezes 3 são 6. Joia, Rivalino. E agora? Bem, agora vamos desmembrar isso aqui, né? Log de 20 dividido por 4 na base 20, eu posso escrever assim. Log de 20 na base 20 menos log de 4 na base 20. Joia? Foi o que eu fiz, eu usei a propriedade logaritmo. O logaritmo do quociente é igual a uma diferença de logaritmos, tá certo? Então log de 20 dividido por 4 é igual a log de 20 na base 20 menos log de 4 na base 20. E aqui embaixo tem um produto. Log de 2 vezes 3 na base 20, isso aqui eu posso escrever como sendo log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Tá certo? Opa. O zero ali ficou muito longe. Beleza aí, velho. Então ficou log de 3 na base 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. E agora? Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Igual log de 20 na base 20 a gente sabe que é 1. Menos log de 4 na base 20, observe que não tem 4 nos nossos dados, nas nossas informações. Então eu vou fazer o seguinte. Log de 4 na base 20 eu vou escrever como sendo log de 2 ao quadrado na base 20. Isso dividido por
log de 2 na base 20, mais log de 3 na base 20. E agora, bem, agora a gente já viu aquela propriedade de potência, né? Eu posso passar esse 2, que está no expoente do logaritmando, para trás do log, aí vai ficar 1 menos 2 vezes log de 2 na base 20, tá certo? Isso dividido por log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Beleza, o que é que eu faço agora? Bem, agora é só substituir, ó. Log de 2 na base 20 ele deu, log de 3 na base 20 ele deu. Então, onde tiver log de 2 na base 20, eu vou substituir por A. E onde tiver log de 3 na base 20, eu vou substituir por B. Então, vamos lá. Log de 5 na base 6 é igual. Vamos ver o que é que fica em cima. Em cima fica 1 menos 2 vezes log de 2 na base 20. Ora, log de 2 na base 20 é A. Então, em cima vai ficar 1 menos 2A. 1 menos 2A. Beleza, Evelyn. E agora? Nós vamos ver o denominador. O denominador vai ficar log de 2 na base 20 mais o log de 3 na base 20. Log de 2 na base 20, a gente já sabe que é A. Log de 3 na base 20, a gente sabe que é B. Então, embaixo vai ficar A mais B. Beleza, Rivelino. Está aqui o meu resultado. Log de 5 na base 6, em função de A e B, é igual a 1 menos 2A sobre A mais B. Rivelino, dificuldade da questão. Olha, moçada, vocês vão começar sempre do mesmo jeito. Log de 5 na base 6, qual é o primeiro passo? O primeiro passo... Deixa eu voltar aqui. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é escrever o log de 5 na base 6, o logaritmo que você quer calcular, exatamente na base que ele lhe dá. Então, como ele deu aqui a base 20, você escreve o log de 5 e o log de 6. Aliás, você escreve o log de 5 na base 6 na base 20, que é exatamente a base que ele quer que você trabalhe. Aí, uma vez fazendo isso, o que é que eu faço? Eu vou ter que usar um pouquinho de criatividade para escrever o 5 e o 6 de forma que apareçam as informações. 2 na base 20, 3 na base 20. Talvez o principal da questão seja essa criatividade que você tenha que ter para gerar os valores que ele lhe dá no problema. Mas lógico, com o tempo, né, você vai ganhando essa habilidade. Então, a gente fazer essas transformações, você vai ganhando habilidade. Então, o 5 eu transformei como 20 dividido por 4. E o resto de desenrolar do problema nada mais são do que as propriedades do logaritmo, até você chegar ao resultado final. Então, moçada, com isso a gente termina aí mais algumas questões sobre mudança de base. Mudança de base, vocês vão ver que dá para resolver muitas questões de logaritmo utilizando mudança de base. Então é um assuntozinho importante que você tem que gravar de qualquer jeito, tá certo? Rivelino, vão ser quantas questões de mudança de base? Só essas duas? Não. Para você ganhar confiança e, né, mais maturidade, a gente vai resolver mais questões sobre isso, não se preocupe. Então daqui a pouco a gente volta para resolver mais questões. Forte abraço, valeu!